a sua família seja, não é, enriquecida, que a graça do Senhor te alcance e a palavra liberada neste ambiente chegue ao teu lar, não é, envolva a tua vida em nome de Jesus. Eu tenho um grande privilégio, né, irmãos, de nesse tempo, que está sendo um tempo de grandes oportunidades até, não é, estar aqui com ele na nossa casa, inclusive veio com a sua família, esposa e filhinha, a Isa está lá atrás, estão lá atrás, inclusive estão aqui conosco na igreja, de receber, não é, aqui o nosso pastor Hernani Santos. Eu falei de manhã e é verdade, esse cara para mim, ele é um dos maiores biblicistas da nossa nação. Você não está ouvindo qualquer coisa, não é? Com propriedade, não é? Um homem que tem uma vida com o Senhor e tem gabarito para falar o que se fala. Então eu quero recebê-lo com alegria. Vem para cá, pastor Hernani Santos. Deus possa te abençoar ricamente. Cadê o irmão Já? Ok. Então seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, aplaudir? Então aplaude ou ora. Né? Então, amém, é isso aí. Pai, em nome de Jesus, te honramos e te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos tem permitido passarmos em tua presença, crescermos, recebermos para frutificarmos. Que esta noite, Senhor, não seja diferente. Estamos abertos àquilo que o Senhor vai fazer neste lugar. Abençoa teu filho, te agradecemos por sua vida conosco, em nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Uma pergunta: quantos estiveram aqui pela manhã? Pelo amor de Deus, irmãos. A hora que eu cheguei, vim aquele tanto de carro, eu falei, meu Deus do céu, isso que é fominha, né? Pode abaixar um pouco aqui o retorno, só um pouquinho? Irmãos, no final do mês de agosto, eu estarei aqui com vocês por 3 dias. Você tem a data aí? Ainda não. Eu estarei aqui com os irmãos 3 dias em um evento especial para líderes. E depois fica atento aos anúncios do seu pastor. Eu vou trazer uma série de 3 mensagens que vai avivar a vida de todos que fazem e trabalham em qualquer coisa na igreja, tá bom? Então, a gente já está dando aqui os anúncios. Esse anúncio é muito importante. Antes de pregar, ali na saída você terá a condição e a possibilidade de adquirir os nossos livros. E eu trouxe aqui alguns livros para os irmãos, fantástico. Por exemplo, esse livro aqui, Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. É um livro de quase 400 páginas, é para quem gosta de ler mesmo. Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. Eu demorei 1 ano para escrever esse livro, foram mais de 1.500 artigos estudados e 170 livros de bibliografia. O que é bibliografia? É o que você lê como pesquisa, claro, mas a Bíblia, para você escrever o livro. São 170 livros aqui de pesquisa que estão aqui na bibliografia desse livro. Esse livro, talvez, é o maior compêndio de batalha espiritual que você vai ler. Como prevalecer na batalha espiritual. Primeiro, crente é o seguinte: ou ele aprende a lutar, ou ele perde, porque em guerra todos estamos. Se você não aprender a lutar as suas guerras, você vai perder as suas guerras, porque guerra você já está. E esse livro aqui foi feito com muitos fundamentos. Fundamentos, por exemplo, aqui eu falo, é um celular, quem quer um celular, você quer brinde também? É um brinde também aí de aniversário da igreja. Então esse livro aqui, eu tenho princípios aqui de batalha espiritual, que muita gente questiona. Por exemplo, Gênesis 6, dos filhos de Deus que viram as filhas dos homens e tiveram relação e fizeram bebezinho. Quem são aqueles filhos de Deus ali?
em Gênesis no capítulo 6. É uma coisa impressionante isso. Por exemplo, quer ver outro texto? Lilith. O profeta Isaías chama Lilith da rainha dos demônios. Mas tem uns doidos aí que falam que é a primeira mulher de Adão. Os caras fumam maconha estragada ou cocô de cavalo e vai pregar depois disso. Então nós temos, por exemplo, tudo sobre projeção astral, a maior arma dos satanistas. Nós temos tudo aqui, um estudo profundo sobre paralisia do sono, goétia, projeção astral, descolamento da alma. Tudo que o satanismo, o esoterismo usa para prender as pessoas, nós estudamos e escrevemos. Então, quando você for ler esse livro, ore antes de ler, ore enquanto lê, e ore depois que você ler também, tá bom? Ou em outras palavras, ore a cada minuto. É um livro muito forte, muito pesado mesmo, e vai ser bênção para você. Um outro livro que eu quero te indicar é esse livro Incrível Graça. Alguém já leu esse livro aqui? Ó, temos um rapaz ali. Esse livro é o meu testemunho, irmãos. É um testemunho na realidade. A história é tão triste que eu contei para o carroceiro e o cavalo chorou. Eu, com 9 anos de idade, eu peguei a minha mãe, eram as 3 horas da manhã, eu peguei a minha mãe traindo meu pai com o copastor da igreja. 2 semanas depois, chegamos da aula por volta ali de umas 11 e pouco da manhã. Normalmente a gente chega da aula e a comida estava pronta, mas nesse dia havia um carro na porta, um caminhão, e a minha mãe foi embora e levou toda a mudança. Ficamos ali na casa vazia e varrida. Meu pai, 10h30 da noite, meu pai chegou, a gente tudo criança, o mais velho tinha 10, eu 9, a caçula tinha 4, somos em 5. A gente pensou, agora meu pai vai cuidar de todo mundo. Meu pai pegou os filhos e deu para as pessoas. Eu vim morar aqui no Areal, antes, na época da desapropriação de chácaras, para construir Águas Claras, eu e meu irmão caçula. E a nossa vida foi muito complicada. Para você ter uma ideia, com 19 anos de idade, eu mal sabia ler e escrever. Eu não tinha a 3ª série. Eu terminei os meus estudos depois que eu me casei. Me tornei professor, fiz 2 faculdades, me tornei escritor de dezenas de livros, por isso que o livro se chama Incrível Graça. Então esse livro aqui, ele vai tocar profundamente no seu coração. Aí tem aqui um outro livro, que na realidade, você lê primeiro esse e depois esse. Esse se chama Arrependimento Profundo e Eficaz. Esse livro aqui é muito poderoso, tanto pelo título Arrependimento Profundo e Eficaz. Há uns 15 anos atrás, eu tive uma experiência com Deus muito profunda, uma experiência muito chocante. E essa experiência foi o seguinte, eu comecei muito cedo no ministério, não tive alguém para me dar os caminhos das pedras, então eu não tinha uma estrutura para suportar as pressões morais, pressões de caráter. Então, com 20 e poucos anos eu já pregava, mas eu estava com muitos problemas. Eu me tornei viciado em pornografia, então para mim foi muito difícil tudo isso. E eu estava indo para o inferno. Um dia desci para pegar um copo com água, meu filho, que vai completar 18 anos, estava com muita sede. Eu desci para pegar um copo com água, quando eu olhei, havia uma criança na sala de casa, umas 3 horas da manhã, aparentando uns 4 anos de idade. Gente, criança, chuva, de madrugada, só faltou cantar, o Fred vai te pegar. Não é? E aí, essa criança olhou para mim e fez assim, ó, passou na minha frente, subiu a escada, no quarto estava minha esposa e meu filho dormindo, a criança olhou para minha esposa, olhou para o meu filho e disse, se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Já imaginou que notícia? Irmãos, eu fiquei até quase 7 da manhã chorando, eu não conseguia parar de chorar. E muita coisa teve que mudar na minha vida, coisas que você nem imagina. Por exemplo, de 2007 a 2011, eu não ouvi Deus para nada. Deus se calou completamente.
mas eu aprendi uma coisa, que silêncio de Deus não é igual ao abandono de Deus. Em 2011, 24 de setembro de 2011, dia do meu aniversário, eu estava pregando em São Luís do Maranhão, aí eu passei a ter um hábito diário de vida de oração. Eu acordei para orar, 9h30 da manhã, bate na porta do quarto do hotel. Eu abro a porta, o camarada que estava do outro lado entra e senta na cama. Ó, você abre a porta, o cara que está lá entra e senta na cama. Eu falei, pirou, ficou doido. Quando eu fui em cima daquele moço que assentou na cama, eu olhei o rosto dele, era o rosto do menino. Aquele anjo terrorista que quase me matou há alguns anos atrás, estava de volta. Eu falei, qual é a má notícia agora? Ele apenas me disse, eu vim passar o seu aniversário com você. Eu tenho muitas experiências com anjos, eu tenho uma visão aberta, e quando a gente tem uma visão aberta, você tem experiências com anjos assim marcantes. Esse livro aqui, de acordo com o pastor Luciano Subirá, é o livro que ele mais gosta na vida dele, porque é muito chocante. Se você for comprar os dois, o ideal é que você leia primeiro o Arrependimento Profundo e Eficaz, e depois o livro Incrível Graça. Os outros 2 livros que eu vou anunciar é um tesouro. Primeiro porque esse livro aqui que está na minha mão é de 1720, é uma relíquia. E esse livro, nunca teve ele em português. É o livro que Billy Graham lia, aonde ele foi impactado para ser um grande ganhador de almas. Esse livro aqui. E eu sempre tive vontade de traduzir e trazer esse livro. E eu fiz. Está na minha mão agora, de John Wesley, o maior evangelista desde o apóstolo Paulo, um homem que viajava por dia 50 quilômetros em um cavalo, e em um cavalo ganhou 3 milhões de almas para Jesus. Esse livro aqui, Senhor, Salva-me, é um livro para você ler, toda a teologia de evangelização, como ganhar sua família, como pregar salvação, é uma coisa, todo mundo que leu esse livro se tornou grandes ganhadores de almas. Então eu tenho uma alegria muito grande em trazer para você esse livro aqui de John Wesley, pela nossa editora, Senhor, Salva-me. É um tesouro, viu gente? É um tesouro. E o mais recente, Transferência de Unção. A história do maior avivamento da terra. É o próximo. É o próximo avivamento. Eu vou pregar amanhã sobre isso. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre isso. E você tem uma ideia, várias vezes eu estava escrevendo esse livro dentro do avião, eu tive que parar, porque eu sempre era tomado de uma unção muito poderosa. Você vai ler esse livro, e você será tomado de uma unção sem precedente. Nós estamos fazendo uma promoção dos 5 livros, só para você ter uma ideia. Esse livro aqui, ó, Anjos e Demônios, um livro de quase 400 páginas, se você comprar na livraria é R$80, R$70. Esse livro aqui está R$40, todos os outros, cada um está 30. Se você fosse levar 4 livros por 30 cada, daria quanto? 120, não é isso, gente? Estou bom de matemática? Então, daria 120. Se você levar esses 4 livros por R$120, eu te dou o livro Anjos e Demônios. Aí você ganha de brinde. Então fica aí, eu abro o livro, dedico e aí eu te dou o livro. Tá bom? Então, mantenha ali os cuidados. Nesse período, a gente gosta muito de abraçar os irmãos, tirar foto, mas nesse momento a gente nem consegue fazer essas coisas. Eu sei que tem irmãos que vêm, tiram foto, então é muito importante a gente nos cuidar, né? Para você e para mim, tá bom? Então, quando terminar o culto, adquira, tá lá, não tem muita coisa, tá bom? Então, aproveita e faça a sua parte. Dá esse aqui de presente para o meu amigo, que é aniversário dele. Ó. Aí para ele aí, ó. Olha aí, ó. Viu só? Tá vendo? Parabéns para você. Com quem será? Ah, não, esse não pode, não. Esse não pode, né, gente? Já casou. Vamos lá, abra sua Bíblia em Atos 10 e 38. Pela manhã eu falei sobre a última onda de poder, eu quero falar agora sobre o custo da unção. O custo da unção. Eu não sei se eu tenho um retorno ali de texto,
Não adianta ter que eu não consigo enxergar. Irmão, antes de pregar, deixa eu falar uma coisa, muitos irmãos ali me perguntaram e eu senti de falar. Há 60 e poucos dias atrás eu fiz uma cirurgia bariátrica, a mais popularmente conhecida, a mais famosa, a mais segura, que é bypass gástrico, é aquela que faz um Y. Eu estava com quase 130 quilos, com problemas sérios na coluna, já tinha dado uma escoliose, já tinha perdido 2 ligamentos do joelho, pré-diabético, e assim, eu estava com o pé na cova. E aí eu cheguei no médico, fui fazer os exames de sangue, eu já tinha tentado de tudo para emagrecer, minha família é tudo de gordinho e etc., e nunca consegui. Eu perdia e recuperava de novo. E alguém me perguntou, por que a pessoa recupera? Porque as nossas células têm memória. Então, a cada 5 anos, o seu corpo renova as suas células. As células velhas morrem e vêm novas células. Por isso que uma pessoa só pode se considerar curada de câncer depois de 5 anos, que aí as células cancerígenas realmente morreram. Então, quando uma pessoa emagrece e ela tem uma origem no DNA dela familiar por causa disso, ela pode perder o peso que for. As células dela vai fazer, de alguma forma, ela voltar para o peso original. E aí, eu já fiz muitas mudanças drásticas na minha vida, e essa eu não queria nem de modo nenhum, porque eu não queria perder o prazer de comer. Você imagina, crente já tem pouco prazer. E eu falei, não vou. E eu falei, mas vou fazer uns exames. Procurei o melhor médico de Curitiba, fiz os exames. Falei, gente, exame de sangue, tudo ok, nem colesterol, nem nada. Eu falei, rapaz, eu sou um gordinho feliz, um gordinho saudável. Já estou casado, minha esposa me aceita desse jeito. Fui no médico, falei, doutor, honestamente, qual o meu problema para eu fazer essa cirurgia? Ele olhou para mim e disse, o seu problema é o mais grave do mundo hoje. Você é obeso. E deixe-me lhe explicar o que é obesidade. Falou, fale. Falei, obesidade é inflamação das células. Toda pessoa obesa tem o corpo todo inflamado. É só você ver nessa questão do coronavírus aí, se é gordinho, pegou, irmão, é mais complicado, porque o corpo já é inflamado. Falou assim, sua rotina vai ser a seguinte, se você não fizer a cirurgia. Em 5 anos você vai estar com diabético, em mais uns 15 anos você vai ser obrigado a emagrecer. Ele falou assim, você já viu idoso obeso? Eu falei, eu conheço poucos. Eu falei, você disse poucos, ou emagrece ou morre. Falou desse jeito para mim. Mas o que o senhor faz? Eu falei, eu sou um pregador do evangelho. Eu falei assim, então o evangelho precisa do senhor por muitos anos. Então eu tomei uma decisão muito drástica. E aí um amigo meu falou assim, mas eu sou um gordinho feliz. Foi a mesma coisa que você dizer que você é um diabético feliz. É uma enfermidade, gente. Obesidade é uma doença, e grave. Então, aonde eu estou indo, eu aconselho os irmãos a tomarem muito cuidado. Para você não ter que chegar e fazer uma cirurgia, hoje essas cirurgias são muito seguras, tudo por vídeo. Você só tem que tomar os cuidados iniciais ali, que é sofrível, depois é vida normal. Eu já perdi 28 quilos em 60 dias. Então, tomei uma média de 1 quilo por dia. Mas vai ter que tomar vitamina. Irmão, depois dos 40, todo mundo tem que tomar vitamina. Todo mundo, depois dos 40, tem que ter reposição. Não é só quem fez cirurgia. Então, se você consegue emagrecer e se manter magro, é uma palavra que eu dou a você para que a sua família tenha você por muitos anos em casa. Porque hoje é a doença do mundo, é a obesidade. Essa cirurgia que eu fiz, ela cura 18 enfermidades, 18 doenças. A pior delas, ela elimina as chances de um infarto, ela elimina o colesterol, ela zera completamente, ela cura o diabetes. Mas completamente ela cura o diabetes. Ela elimina a chance de você ter um câncer, porque câncer se alimenta de açúcar, e essa cirurgia você não pode comer açúcar. Não sei se você sabia, o açúcar é cancerígeno. Então, quando você faz essa cirurgia, ela elimina completamente a chance de você ter um câncer, porque você não tem. Então, você pode comer açúcar saudável, que é o da fruta, mas não ingerir mais açúcar. Então, ela elimina 18 doenças.
Então, aonde eu vou, eu aconselho os irmãos, porque eu também levava isso na brincadeira, na esportiva, eu já nasci gordinha, meu DNA, mas é um conselho que eu dou para os irmãos, não é nada de gordofobia não, é uma coisa de conselho mesmo para você, para que você se cuide, tá bom? Não tem nada pior no mundo do que você saber que você tem uma doença, ou vai ter uma doença, ou que o seu corpo todo está inflamado. Minhas dores nas costas sumiu, minha esposa disse que eu não ronco mais, meu dor no joelho sumiu, já durmo assim, parece uma criança. Isso que ainda faltam uns 30 quilos para eu perder ainda. Minha esposa não quer que eu perca 30, ela quer que eu perca mais 10, mas eu quero perder uns 30, né? Ok, dado esse conselho, vamos ler a Bíblia então, Atos 10 e 38. Quem achou, diga amém. Quem amém, diz socorro. Desculpa, não tenho 38. Ou tem? Tá. Alguém gritou lá, então. Tenho 38. Vamos lá. Atos 10 e 38 diz assim: e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Derrama a tua graça, nos ensine, nos instrua, que seja uma noite cheia de unção e de poder, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a unção fresca do Espírito Santo. Você sabe, o Espírito Santo não é unção, mas ele dá unção. Por isso, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, não vem sob medidas. Deixe-me lhe explicar. Existe uma diferença na Bíblia entre a pessoa do Espírito e o poder do Espírito. Toda vez que você lê na Bíblia poder do Espírito, se entende, a palavra é dunamis, que é autoridade, virtude, poder. Todos esses termos são referentes ao poder do Espírito, é um produto do Espírito. Mas a pessoa do Espírito não é o poder do Espírito. Em Atos 1:8 diz que nós receberíamos o Espírito Santo, então depois ele nos daria poder. Primeiro, a pessoa do Espírito é alguém, é uma pessoa, e o poder, unção, virtude é um produto. A Bíblia Sagrada separa diligentemente a diferença da pessoa do Espírito para o poder do Espírito. A pessoa do Espírito, ela vem automaticamente quando você recebe Jesus como seu Salvador. Você não precisa subir no monte, você não precisa pagar preço, jejuar para receber o Espírito Santo. Na minha época, os jovens iam para retiro e ficavam dizendo, eu recebi o Espírito Santo. Eu não recebi. Então você tem que pagar o preço para receber, irmão. E nós entendíamos que a prova que alguém recebeu o Espírito Santo é que ele passara a falar em línguas. E a igreja, boa parte da igreja ainda hoje pensa que a maior evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo é que ela manifesta algum dom, mas não é. Veja, deixe-me te explicar isso à guisa de introdução. A pessoa do Espírito é uma experiência automática e para sempre. O poder do Espírito não é uma experiência automática e nem é para sempre. Preste atenção. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo. Por que eu recebo o Espírito Santo? Porque eu sou filho. E quando eu recebo o Espírito Santo? Na mesma hora que eu sou regenerado. Veja bem, nós somos espírito, alma e corpo. Mas o homem sem Cristo, ele tem o espírito em inércia. Significa que o espírito dele tem um sono profundo, que a Bíblia chama de morte.
Quando a Bíblia Sagrada fala de novo nascimento, não é da carne e nem da alma, é novo nascimento do Espírito. A carne não nasce de novo, ela tem que ser glorificada, isso no dia do arrebatamento. Não há conversão para a carne, há mortificação para a carne, há silenciamento para a carne. A Bíblia fala que a gente tem que mortificar diariamente a carne. A conversão é espiritual. Aí agora o homem espiritual, o seu espírito vai lutar contra a carne, querendo inclinar, um ao outro, querendo ambos inclinar. Mas veja bem, quando eu aceito Jesus, automaticamente, na mesma hora o Espírito Santo vem lá do alto e se assenta no meu espírito. Não é na carne e nem nas emoções, na consciência, na alma. Ele se assenta no seu espírito. Ele mora no seu espírito. Essa é a pessoa do Espírito Santo. E ele não vai embora. Em João capítulo 14, no versículo 17, diz que ele é o Espírito da verdade. Que o mundo não... Perceba o seguinte, esse texto diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e o mundo não pode tê-lo. Olha que coisa poderosa. O Espírito Santo é uma experiência só do salvo. Sabe o que é mais poderoso nisso? Deus tem duas maneiras de se revelar ao homem. Ele tem uma maneira de se revelar ao não crente, e ele tem uma outra maneira de se revelar ao crente. Deus se revela ao não crente através de Jesus Cristo. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É Jesus, Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 1,15, ele é a imagem visível do Deus invisível. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que o mostrou. 1 de João 2,23 diz, quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai, quem nega o Filho também não tem o Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz que Deus deu um nome a ele, que está acima de todos os nomes. Então Jesus tem um ministério específico para o não salvo. Ele é a revelação de Deus para o mundo. O mundo só vai conhecer a Deus quando conhecer seu Filho Jesus Cristo. Eu diria que Jesus é o ministério evangelístico de Deus. Já o Espírito Santo é diferente. João 14,17 diz que ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Veja, se Jesus é a revelação de Deus para o não crente, o Espírito Santo é a revelação de Deus para o crente. A Bíblia diz que para nós não é por força e violência, mas por Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram em Espírito. Tudo que nós temos de Deus é pelo Espírito Santo. Deus não fala com você sem o Espírito Santo. Deus não se revela a você sem o Espírito Santo. Deus não se manifesta a você sem o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo, ela veio a você porque você é salvo. Não porque você pediu. Entenda uma coisa poderosa, tudo que Deus é, você só pode receber por graça, porque o que Deus é, não tem preço. Se o Espírito Santo não vier a você porque Deus quer, você não pode comprar, nem com jejum, nem pagando preço algum. Você não é merecedor, mas recebe por causa de Jesus. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, então ele não tem preço para você pagar o preço para receber. Ou você recebe ele gratuitamente, ou você não recebe, não importa o preço que seja. Tudo que Deus é, recebemos gratuitamente. Tudo que Deus tem, pagamos o preço para receber. O que Deus tem são produtos, é como se fossem suas coisas, aí tem preço. Mas é diferente da pessoa. A pessoa vem a você automaticamente e fica dentro de você para sempre. Porque eu rogarei ao Pai, João 14,16,
para que Ele nos dê a você o Espírito Santo. E fique convosco para sempre. Ou seja, o Espírito Santo não vem dentro de você porque você veio na igreja ou na hora do culto. E ele nem vai embora quando termina o culto. Ele está aí para sempre. Aonde você vai, ele vai. Você está dirigindo, ele está lá. Você está assistindo televisão, ele está lá. Tudo que você está fazendo, o Espírito Santo está vendo. Ele não fica para você ir. Surge a pergunta: aonde você está levando o Espírito Santo com você? O que você obriga o Espírito Santo a ouvir e a ver? Porque ele não sai não, gente. Agora olhe para mim. Preste atenção nisso. Essa pessoa do Espírito Santo, ela tem evidências como uma pessoa sabe que ela tem o Espírito Santo. É aí que está o X da questão. Existem evidências para a pessoa do Espírito e evidências para o poder do Espírito. A prova que um crente tem o Espírito Santo não é que ele manifesta dons, não é que ele ora em língua, que ele profetiza, ou que ele tem qualquer tipo de dom surreal e sobrenatural. A evidência que você tem o Espírito Santo não são os dons, é o fruto. Você sabe qual é a diferença de obra e fruto? Obra é tudo que eu faço para Deus. Fruto é tudo que Deus faz em mim. A obra é realizada, o fruto produzido. A maior evidência que um crente tem o Espírito Santo é que ele tem o caráter de Cristo gerado nele. Veja bem, o Espírito Santo desceu sobre as águas e gerou o mundo. O Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou Jesus. O Espírito Santo desce sobre você e gera Jesus, como gerou em Maria em você. A maior missão da pessoa do Espírito no crente é gerar Cristo no crente. Romanos 8, 29, ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos. Então a missão principal do Espírito Santo em você é que você tenha Cristo gerado em você. E como isso funciona? O Cristo dentro do crente tem um outro nome. Gálatas no capítulo 5 chama ele de o, no singular e definido, fruto do Espírito. Pois o fruto do Espírito não é fruta do Espírito, e nem frutos, é o, no singular, fruto do Espírito, porque é uma pessoa. E quando você lê as 9 virtudes do fruto, você vê ali traços do caráter de Cristo. Tudo que você ali lê é quem Jesus é. Quando você lê Gálatas 5, tudo aquilo é a personalidade e o caráter de Cristo. E quando aquilo é gerado em nós, você tem Cristo gerado em você. Percebeu? Por que a Bíblia dá o nome de o fruto do Espírito? Quando a Bíblia diz que a árvore não produz esse fruto, ela não serve. Qual é o fruto da minha vida? São os meus filhos. Qual é o fruto do Espírito Santo? Gerar o mundo. Ele também é o Espírito dos profetas, é o Espírito das Escrituras. Qual é o fruto do Espírito? É o Cristo gerado. E a Bíblia chama esse filho de fruto do Espírito. Cristo é o fruto do Espírito. E aquele que tem o fruto do Espírito, tem Cristo gerado nele. E o Cristo dentro de nós, ele às vezes é pequeno e às vezes é grande. Por isso que Paulo fala, estou gemendo com dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Ele está falando para crente. Por isso que Jesus falou, Pedro já era muitos anos discípulo, gente. Jesus falou, Pedro, isso depois da ressurreição, depois que você te converteres, o cara já era discípulo e não era convertido. Quando te converteres, vai e pregue para os seus familiares. Jesus está falando do fruto gerado. São traços do caráter de Cristo no crente. Então tem gente que tem uma doutrina perfeita e uma ética diabólica. Sabe por quê? Porque você pode estar com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta.
Você pode ter Cristo na cabeça e o diabo no coração. Você pode ter uma doutrina perfeita. O diabo tem uma doutrina perfeita. Olha, o diabo crê na existência do inferno. O diabo crê em um só Deus. O diabo crê no juízo final. Não tem demônio idólatra, não tem demônio ateu, não tem demônio incrédulo. Então Jesus chega em Gadara, em Marcos 5, e vem os demônios correndo e diz a Bíblia, o prostrou e o adorou. Olha que coisa louca. E eles disseram, por que vieste nos julgar antes da hora? Tem crente que não crê mais em julgamento. Por que queres nos mandar para o inferno? Não nos mande para o inferno, não nos mande para o abismo. Tem crente que não crê mais em inferno. Em Tiago, capítulo 2, no versículo 19, diz assim, crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, os demônios também creem e tremem. Você viu? O diabo crê em quantos deuses? Primeiro ele crê em Deus, depois ele crê que há um só Deus. Até aqui você vê que a teologia do diabo é perfeita. Ele crê no inferno, crê que Jesus é Deus, que prostrou e adorou lá em Gadara, crê no juízo final e crê em um só Deus. E ainda assim ele não é salvo. Sabe por quê? Porque você pode estar com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta. Você pode ter uma teologia perfeita e uma ética diabólica. Tem muita gente com um gigantesco ministério e um desvio no caráter do mesmo tamanho. Por quê? Porque ele se acostumou na religião, mas não teve um encontro com Deus, ele teve um encontro religioso e não com Deus. Ele teve experiências religiosas e não experiências marcantes com Deus. Por isso que a pessoa do Espírito, ela vem para você ter uma experiência marcante com Deus, para marcar você com fogo, ferro e fogo, como gado. Pastor, você está chamando o povo de gado? Não, não sou eu que chamo, é a Bíblia. E a Bíblia diz que você é gado do aprisco do Senhor. Não sou eu que chamo, ok? Ela chama a gente de rebanho. E ele de o bom pastor. É isso mesmo, antes que vocês me crucifiquem. Porque tem gente que fala, pastor, chama o povo de gado. Os bolsonaristas estão acostumados com esse tema aí. Agora escute bem, preste atenção. Olhe bem para mim. Porém, essa pessoa do Espírito, ela mesma, ela transborda de dentro de você e produz virtude e poder. Então veja, a pessoa do Espírito te faz ser e vem no seu espírito. O poder do Espírito te faz ter e vem do alto, na sua carne. Quando Joel diz, derramarei do Espírito, e os filhos farão e terão, está falando da virtude. Quando é que os discípulos receberam o Espírito Santo? Quem me responde aí? Atos 2, mais alguém? Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, irmãos, bem alto? No Pentecoste, amém? Diga amém. Vocês estão errados. A Bíblia diz que muito tempo antes do Pentecoste, os discípulos receberam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Em Atos 2, eles receberam virtude e poder. São duas coisas distintas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis, fareis, acontecereis. O poder é para a realização das obras. Deixa eu te explicar. A pessoa do Espírito em você é o derramar do Messias. O poder do Espírito em você é o derramar do ministério do Messias. A pessoa do Espírito derrama Cristo em você. O poder do Espírito derrama a capacidade, as obras de Cristo em você. O poder do Espírito é para você realizar as obras de Cristo. A pessoa do Espírito é para você ter o caráter de Cristo.
Agora tem uma pergunta interessante, ainda estou na introdução. Pode uma pessoa perder o Espírito Santo, gente? Respondam, nem que você erre. Pode alguém perder a pessoa do Espírito Santo? Uma pergunta mais complicada que essa. É possível alguém perder o Espírito Santo e manter o poder do Espírito Santo? É possível uma pessoa ser cheia da virtude do Espírito e não ter o Espírito? Louco isso, não é? Eu já fui em lugares e eu vi pessoas ministrando que eu conhecia a vida deles, uma vida tudo errada, e o poder caía. Falei, meu Deus, ou eu ou ele está na carne. Ou os dois. Agora deixa-me te falar uma coisa. A pessoa do Espírito, ela fica em você enquanto você é fiel. Davi disse, não retires de mim o teu Espírito. Ele sai. Nós temos relatos na Bíblia de pessoas que perderam o Espírito Santo. Um deles é o próprio Saul. Primeiro livro de Reis, no capítulo 10, no versículo 6. O Espírito Santo entrou em Saul. Ele foi transformado no novo homem e passou a profetizar. Ele só não foi transformado, ele também teve um dom de profeta. Agora no capítulo 16, o Espírito Santo sai de Saul e um espírito maligno entra. Vocês estão me entendendo? Está aí na Bíblia. O Espírito Santo sai e o espírito maligno entra. No capítulo 19, agora aquele Saul, cheio de demônio, manda mensageiros matar Davi. Um grupo. Primeiro manda um grupo, mas aconteceu por 3 vezes. Primeiro grupo tentou achar Davi, achou Davi lá na casa de profeta, em Ramá, junto com Samuel. Chegou lá um grupo de mercenários para matar Davi e Samuel. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que aquele grupo de mercenários viu Samuel e Davi cheio do Espírito, profetizando, eles, caíram no poder. E começou o Endecovas, Endenévias. Essa é a língua estranha dos anos 60. E caíram. Tem gente aí que já orou essa língua aí, viu? Pastor Daniel ora em Endecovas. Tem que dar uma tremidinha, Endecovas. Tem que dar uma tremidinha. Aí escuta isso. Aí Saul, não se contentando, mandou o segundo grupo. O segundo grupo de profetas, de mercenários, chegou lá e viu o primeiro grupo profetizando, viu Samuel e Davi no Labachúrias, Endenévias, e o segundo grupo caiu também, e começou a profetizar. Eram assassinos. Aí Saul mandou o terceiro grupo, parece até engraçado, todo o capítulo 19 de 1 Reis. O terceiro grupo chegou lá, viu o primeiro grupo profetizando, viu o segundo grupo profetizando, viu Samuel profetizando, e a Bíblia diz que eles entraram em êxtase, caíram também. Aí Saul vem com a mente teológica, você sabe, avivamento é teologia pegando fogo, é conhecimento pegando fogo, não há avivamento genuíno sem conhecimento. Só que só o conhecimento sem o fogo deixa você religioso, só o fogo sem o conhecimento deixa você fanático. Aí agora Saul diz, quer fazer uma coisa? Faça você. Esse negócio de cair no poder, esse negócio de soprar, esse negócio de unção é coisa de gente besta, isso não existe. Ele foi lá com essa mente fria dele. Olha, no início do meu ministério, eu estava com a minha noiva, pastora Elisandra, e eu fui num culto de avivamento com ela, tinha um espanhol pregando. Quando eu cheguei naquele culto, o povo estava numa loucura, num frenesi tão grande que eu fiquei em crise. Primeiro ano de seminário teológico, a minha mente já estava começando a esfriar, atrofiar. E o povo gritava, chorava, eu cutucava, ela falou, mas que palhaçada é essa? Para que isso? E desde quando precisa gritar desse jeito, se é o Espírito Santo? Parece que está apanhando, está doendo, que coisa absurda. E fiquei criticando, e ela vinha com o canto da boca. Sabe quando mulher fala com o canto da boca? E ela pensa que ninguém está ouvindo ou vendo. Fala, com a boca, todo mundo está vendo e ouvindo, mas ela pensa que não. Ela vê, de criticando. Falei, mas não precisa essa gritaria, isso não é bíblico e não sei o quê. Daqui um pouco aquele espanhol olhou lá no fundo e disse, ei você, ei você, vem cá. Eu falei, o cara quer me usar de cobaia. Ele vai cuspir, soprar, babar,
da rasteira, helicóptero do avesso, rabo de arraia, voadora, e eu não vou cair, ele vai passar vergonha, porque eu não vou cair, eu não preciso cair, e eu fui fono, irmão, quando eu cheguei a alguns metros, não lembro de mais nada. Aí passou alguns minutos, sabe, você lembra, mas é como se estivesse dormindo, um transe, é uma coisa esquisita. Passou alguns minutos, eu voltei em mim, levantei e olhei assim para ela e falei, por favor, só me diga uma coisa, não era demônio, fala que não era demônio. O único medo que eu tinha é se eu tinha pagado o mico, que caído endemoniado. Eu não cria no poder do Espírito, mas cria em demônio. Porque tradicional é assim, ele não crê no poder, mas manifesta um demônio e chama a gente para expulsar. E todo dia isso acontece lá, vem expulsar um demônio aqui na minha igreja, expulsa você, ele não me respeita. Ele não respeita quem não respeita a unção. Aí a gente tem que expulsar os demônios para eles, né? E eles ficam batendo na gente na internet, mas quem expulsa demônio é a gente. Eles ficam lendo Salmo 91 para o diabo, aquele que habita no esconderijo, não tinha isso aqui. Aí, voltei em mim e falei, o que aconteceu? Ela falou, veja no vídeo. Irmão, vai eu procurar esse vídeo, não tinha YouTube na época. Irmão, que mico. Meu Deus do céu, tinha 2 que me seguravam, eu ficava assim, chapadinho de poder. Mas uma vergonheira sem tamanho que não tem noção. Irmão, quando alguém fala, esses dias um camarada perguntou, você acredita nesse negócio que o Benihim faz de soprar no povo? Eu falei, irmão, eu queria que o Benihim cuspisse em mim. Que conversa é essa, irmão? Poder, eu não critico. Sabe, eu não conheço o coração das pessoas, a sinceridade delas é grave. A gente tem que ter discernimento, mas devemos tomar cuidado quando vamos criticar alguma coisa que provavelmente seria atuação do Espírito. Eu aprendi as duras penas. Mas veja bem, Saul foi nessa vibe, eu sou rei, esse negócio de meus matador está lá chapado, isso não existe. Ele armou até os dentes. E ele mesmo iria matar Davi. A Bíblia diz que enquanto ele ia pelo caminho, o poder do Espírito veio sobre ele. E ele foi andando e profetizando por todo o caminho. Imagina o cara no cavalo, a viagem toda. Já parou para pensar? Se você vê um cara em cima do cavalo, uma loucura. Aí a Bíblia Sagrada diz que quando ele chegou em Ramá, irmão, essa parte é inacreditável. Isso eu não entendi. A Bíblia diz que ele tirou a roupa toda e ficou profetizando por 24 horas. Homem já é feio, orando em línguas pelado é o quê? Você imagina o cara peladão, orando em língua, e 24 horas. Tem irmãos aí que estão precisando orar em língua em casa. Tem muito tempo que você não ora em língua, né, irmão? Agora veja o seguinte, a Bíblia Sagrada diz que aquele ato de Saul ficar orando em línguas causou escândalo nos profetas. Saul estava cheio de demônio e agora está profetizando. A Bíblia não diz que era demônio, o poder do Espírito que ele recebeu no capítulo 10 não saiu. Tanto é que os profetas disseram, não é esse o rei bruxo, endemoniado, o Saul, profetizando entre nós? Em Mateus 7, no verso 15 diz assim, cuidado com os falsos profetas. Quem são? Falsos profetas. No verso 22, Jesus continua dizendo, pelo fruto conhece a árvore. Em diante Jesus agora ataca, joga uma bomba no colo de todo mundo. Muitos me dirão naquele dia, profetizamos, pregamos, e pior, gente, para mim essa é a pior parte, expulsamos demônios. Irmão, um demônio não expulsa demônio, senão seu reino seria dividido. Eles expulsaram demônio porque eles estavam revestidos de unção e poder, e ainda assim são falsos profetas.
Nota que Jesus diz: curaram, profetizaram e expulsaram demônios, mas eu não vos conheço. Opa! Será que Jesus não sabe quem são? Veja, a palavra conhecer ali não está ligada em reconhecer. Ele não disse não os reconheço, disse não os conheço. Porque a palavra conheço, ela está em toda a Bíblia, vem da palavra grega koinonia, ela tem 3 significados: parceria, intimidade e companheirismo. Por exemplo, essa palavra está na Bíblia toda. Quando Abraão pegou o filho no colo, Isaque, diz a Bíblia que a alma de Abraão conheceu a alma de Isaque. É um termo intimista. Lembra, leu na Bíblia que a alma de Davi amou a alma de Jonatas. Tem gente que fala que Davi era gay por causa disso. Então Abraão era o quê? Quando a Bíblia usa o termo conhecer, refere-se a irmãos, refere-se a pais e filhos, e também intimidade sexual. Por exemplo, quando tem vários textos na Bíblia, um deles, quando Davi entrou nas encâmaras com Mical, diz a Bíblia que Davi conheceu Mical. Quando Jesus disse, não vos conheço, a palavra que ele está dizendo ali, curaram, profetizaram, mas nunca tiveram um relacionamento íntimo comigo. Não conheço vocês na intimidade, nunca nos conhecemos na intimidade. Ele não disse reconheço, ele disse não tenho intimidade com vocês. Por isso que nós temos que separar. É possível alguém perder a pessoa do Espírito e manter a unção do Espírito? É possível. Então escute bem o que você vai ouvir aqui nessa noite sobre o custo da unção. Unção, diferente da pessoa, vem com medidas. Tem gente que não tem unção, tem gente que tem pouca unção e tem gente que tem muita unção. Existe preço para receber unção, e o preço é caro. E unção vem e vai. Agora existem, o que você precisa entender aqui, que existem vários níveis para a unção. Primeiro nível da unção, o nível que receba a unção e automaticamente com ela dons. Toda vez que a unção do Espírito vem sobre você, ela deixa dons. O dom é evidência de virtude, são 9 dons. O fruto é evidência da pessoa, são 9 virtudes do fruto, que a gente chama de 9 frutos, mas são 9 virtudes, é como se fosse gomos, né? Todos nós, preste atenção, ao receber o fogo do Espírito, o poder do Espírito, automaticamente receberemos dons. Você não recebe o Espírito Santo para continuar do mesmo jeito. Você recebe e logo depois você começa a ter coisas estranhas no seu corpo, ter alguns sonhos estranhos, algumas visões, ou orar e ver coisas, porque algum dom veio sobre você, e a maioria passa despercebido. E esse dom, preste atenção, esse dom quando vem sobre você, a Bíblia chama de dom do chamado. Dom, gente, é uma experiência automática à virtude, uma experiência automática à unção. Significa que você pode perder a unção do dom, mas nunca mais você perderá o dom. Você pode estar afundado no pecado, o dom nunca mais te abandonará. Uma vez com o dom de pregar, para sempre você terá o dom de pregar. Uma vez com o dom para curar, para sempre terá o dom de curar. Uma vez com o dom para cantar, ministrar o louvor, para sempre você vai cantar. Em Romanos 11, versículo 29, sobre dons e chamado, olha esse texto. Porque os dons e os chamados de Deus são... Então você pode usar o dom até para fazer a obra do diabo. Porque dom é um produto. Por isso que Deus não fica orgulhoso com o seu dom.
Por isso que Deus não faz culto porque você canta bonito. Por isso que Deus não fica orgulhoso quando você prega aquele sermão majestoso. Deus não deu o dom para Ele cultuar você. Deus deu o dom para o proveito do corpo, da igreja. Não está ligado a Deus te amar porque você... Irmão, nada que você fizer aqui vai ser melhor do que os anjos fazem no céu. Para você ter uma ideia, das 17 características de um bom ministro, só 2 têm a ver com o dom, o resto com caráter. Quer dizer que Deus quer você e não o seu dom. Ou seja, para Deus, o dom é uma coisa. Para Deus, o dom é um produto. E você pode cantar para o mundo, você pode pregar cheio do diabo, igual Saul, cheio do diabo e profetizava. Igual aqueles de Mateus 7, cura, profetiza, expulsa demônio e não conhece Deus. E ainda, esse dom continua sendo um dom, porque o dom é automático. Todo chamado tem automaticamente um dom. Quem está comigo aí? Ou seja, essa pessoa pode estar operando o dom por efeitos automáticos. Ou seja, ter esses dons não necessariamente significa que uma pessoa está sendo usada por Deus. Em alguns casos, ela está usando Deus. E esse dom que ela tem é quase que um efeito automático, porque ela tem um chamado. E é irrevogável. A Bíblia não diz que só o dom é irrevogável, os chamados também. Você pode estar no mundo, você vai prestar conta a Deus do chamado. Você não entrega dom a Deus e nem chamado. Vou entregar meu ministério. Isso não existe. Irmão, isso aqui é igual maçonaria, só sai morto. Você só entrega chamado. A Bíblia diz que só lá no céu você joga as coroas perante Deus. Chamada a gente só entrega quando chega no céu. Lá na igreja que eu sou pastor, pastor, eu vou dar um tempo aqui, irmão. Pode dar um tempo. Você escolhe quando você dá o tempo. Eu escolho quando você volta. Pastor, mas eu vou entregar meu ministério. Mas onde é que na Bíblia diz que você vai entregar seu ministério? Um dia um camarada chegou no pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu vou sair da igreja. Eu falei, irmão, por quê, querido? Porque tem muita coisa aqui que eu não concordo. Eu falei, então eu vou sair com você. Como assim, pastor? Eu falei, irmão, tem um monte de coisa aqui que eu também não concordo. Então se você sai, eu saio também. Você acha que na igreja tem um monte de coisa que pastor não consegue mudar? Ah, se todo pastor saísse da igreja, tem um monte de coisa que ele não concorda. Pare para você pensar, meu irmão. O que mais temos hoje são pessoas dizendo, vou entregar o meu ministério. Vou desistir do meu ministério. A Bíblia diz que é irrevogável. Uma vez que você recebeu um dom e um ministério, você vai dar conta dele, a parábola dos talentos. Não tem esse negócio, eu entreguei meu ministério. Coitado de você, vai ter que dar conta. E vai dar conta de quê? Olha o que diz aqui, presta atenção. O dom é dado para muitas pessoas e elas operam agora de forma automática, sem unção. O que é unção no dom? É o motor com óleo. Mas tem gente que anda com óleo sem motor, vai fundir o ministério. Unção é aquele óleo que faz a engrenagem funcionar sem ter atrito, sem trincar as coisas. Então, quando você está fazendo uma coisa no ministério de forma cansada, está tendo atrito, é porque está faltando óleo. O óleo vem para que não haja cansaço. O óleo vem para que não haja dor. Pode ser amargurado, abatido, mas desistir jamais. O problema dessa geração hoje, que ela acostumou a viver sem unção, sem óleo na cabeça. Ela acostumou a viver sem o derramar da virtude e do poder do Espírito Santo. Isso é triste, meu irmão.
Deixe-me te falar uma coisa absurda, preste muita atenção. Em segundo lugar, a primeira coisa é quando eu recebo o poder do Espírito e automaticamente sou comissionado com dons. Em segundo lugar, existe uma diferença entre ministrar os dons automaticamente, porque eu tenho o dom, e ministrar ele de forma ungida. O texto inicial que nós lemos estava escrito: Jesus foi ungido para pregar. Eu te pergunto, Jesus recebeu um dom àquela hora para pregar? Não. Quando é que Jesus recebeu o dom de pregar? Vou te dizer, com 12 anos de idade, Jesus estava no templo, e a Bíblia diz que ele pregou tão majestosamente, que todos os doutores ficaram abismados. Jesus estava pronto para pregar com 12 anos? Estava ou não? Se Jesus orasse por um enfermo, seria curado com 12 anos? Sim. Se Jesus expulsasse um demônio, o demônio sairia com 12 anos? Então, com 12 anos, Jesus estava pronto para curar, Jesus estava pronto para expulsar demônios, Jesus estava pronto para pregar. Mas por que ele some 18 anos depois? Porque ele não estava pronto para suportar. Uma criança de 12 anos não pode suportar uma traição de amigos e de escárnio. Com 12 anos, ele não poderia iniciar o ministério. Ele tinha unção, ele estava pronto para pregar, mas não estava pronto para suportar. Agora, Jesus recebe uma unção específica. Deus, o Espírito Santo, ungiu Jesus para pregar. Porque Deus ungiu Jesus com poder do Espírito Santo, por isso ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora escute isso. Nem todos os possuidores de dons são possuidores de unção do Espírito. Irmão, não é fácil explicar o que é unção. Tempo desse meu filho perguntou: pai, o que é unção? Disse: filho, que pergunta. É mais fácil eu te dizer o que não é unção, porque pelo menos eu sei quando eu não estou ungido. Inclusive, só sabe quem tem unção, é fio desencapado. Essa geração de crente não cobra unção, porque eles também não são ungidos. Então o que nós temos? Muita gente seca, ministrando para gente seca. Unção é um selo de Deus na hora que você está ministrando. Então nem todos que cantam carregam óleo. A gente usa o termo está seco. Está seco é estar seco de óleo. Nem todos que pregam carregam óleo. O dom pode ser apenas um dom automático do ministério. Ele tem um ministério e tem um dom do ministério. Mas não há graça de Deus na vida dele. Nós pastores acostumamos a dizer um termo assim: fulano tem uma graça para ministrar, fulano tem uma graça para cantar. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: ele tem unção. Unção, irmão, é a graça de Deus fluindo através de você. Unção é mudar um ambiente, é gerar expectativas. Quando o Espírito Santo está atuando através de você, ali temos um homem ou uma mulher ungido. E esse homem muda o ambiente. Sabe por quê? Porque existe uma grande diferença entre ter só o dom e o dom com unção. Jesus tinha o dom de pregar, mas depois ele foi ungido para pregar. Você é ungido? Ou só alguns podem ser ungidos? De acordo com o apóstolo Paulo, todo crente tem a mesma unção de Cristo, porque o Senhor nos ungiu com a unção de Cristo. Irmão, o dom enche estádios, o dom arrebanha multidões, mas só a unção quebra o jugo. Em Isaías 10:27 diz que a unção despedaça o jugo. Um pregador, um irmão cheio da unção,
A palavra de Deus na boca dele é verdade. Nem sempre a palavra de Deus na boca de pessoas é verdade. Ele pode falar a palavra, mas não é verdade. Quem não tem unção, ele prega santidade e ninguém quer ser santo. Ele prega arrependimento e ninguém se arrepende. Ele prega o Espírito Santo e ninguém recebe o Espírito Santo, porque ele não tem autoridade. A unção que veracia a sua pregação. Jesus pregava de forma ungida. Tem muita gente com dom de pregar, mas não tem unção mais. Está seco. É um útero velho. Deixe-me lhe explicar uma coisa aqui. Existem 3 homens na Bíblia que representam unção. Um deles representa a unção velha. É um útero velho que não dá mais filho. Outro deles representa a unção de hoje. E o outro, a unção de amanhã. Saul, Samuel e Davi. O Saul é uma unção velha, é um útero velho. É um útero que não dá mais filhos. Toda pessoa com a unção velha persegue a unção de hoje e de amanhã. Toda pessoa com uma unção velha, sabe aquela, irmão, você não dá o que você não tem. Então o que nós temos muito hoje são pessoas operando na experiência do ministério. Então ele tem um bom controle de palco, ele consegue arrebanhar as pessoas com os seus contos, suas histórias, ele tem experiência. É um útero velho. Então normalmente você vê pessoas com unção velha, a unção do passado, perseguindo a próxima, quem tem unção. Saul tentou matar Davi, tentou matar Samuel e matou os demais sacerdotes, porque ele é uma unção velha. As características da unção velha é que ele mistura horas o dom e mistura horas a carne. Mas nós temos também Samuel. O Senhor chegou para Samuel e disse: enche teu vaso de azeite e vai. Toda vez que eu saio de casa eu vejo o Espírito Santo me dizendo: seu vaso está cheio de azeite. Irmão, não dá para ministrar de forma automática, ligar um botão e sair para cantar. Vocês pararam para pensar que o ministério de louvor divide o tempo do culto, o mesmo tempo do culto com o ministério da palavra? Mas por que só o pastor tem que se consagrar? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, ministério de louvor. Durante muitos anos da minha vida eu só fui de ministério de louvor. Então eu chegava horas antes e ficava embaixo de um pé de eucalipto me preparando. Eu aprendi uma coisa na Bíblia. Aqui em cima você é vitrine, aí embaixo você é pedra. Todo mundo que está aqui, ele é vitrine. E o diabo vai retalhar você de uma forma absurda. Se você subir para ministrar sem unção, você não aguenta a pressão. A unção é a arma para despedaçar qualquer jugo. Não dá para a gente viver no ministério, estar no ministério e ministrando na força do dom, na força do talento. Não podemos pensar que apenas ter talento basta. Então deixe-me te falar uma coisa. Deus privilegia a lealdade ao talento. Eu não escolho pessoas porque elas têm talento. Nem sempre os que têm talento são leais, mas os leais serão revestidos por Deus no futuro. Lá na igreja que eu sou pastor, não é porque outra igreja tem tal departamento que eu vou ter. Se não tem gente capacitada e ungida para fazer aquilo, não tem. Irmão, a imaturidade tem destruído mais a igreja do que o pecado. Então, se não tem maturidade para fazer algo, não é porque tem que ter que eu ponho. Jesus não escolheu os discípulos porque eles eram bons, escolheu porque eles eram leais. Jesus disse: porque foram leais a mim, lhes darei o reino dos céus. Não é porque vocês foram bons, eu lhe darei o reino, é porque eles foram leais na hora da dor.
Nós não podemos pensar que apenas cantar bem é igual um treinador. Às vezes você não sabe por que um treinador não põe aquele jogador se ele é melhor que aquele que está jogando. Vai assistir um treino, você vai saber. Porque joga quem treina bem. Tem jogador que não gosta de treinar, ou treina mal, mas gosta de jogar. E o treinador vê o quê? Então tem gente que fica, eu canto melhor que fulano, eu prego melhor que ciclano. Por quê? Sabe por quê, irmão? Eu vou te dizer. Porque falta azeite, falta óleo. E Deus vai privilegiar, irmãos. Não basta ter talento, ter dom. Essas coisas não mexem com o coração de Deus. Eu sou o maior improvável da história evangélica. Deus pegou alguém que falava zóis, unhas, ouvidos, orelha, tudo com Z, que não sabia ler nem escrever, e levantou, e hoje são dezenas de livros escritos, mais de 70 países viajados, mais de 1 milhão de almas ganhas em cruzadas, e alunos, professor. Eu sou fruto da graça, irmão. Você já viu que a Bíblia Sagrada é um livro de improváveis, de mulheres estéreis, de profetas que não sabiam falar? Sabe, Deus é um contraponto. Veja o próprio Paulo. O Paulo se achou melhor que Pedro, e ele falou assim, eu devo ser o pastor da igreja, porque eu falo 5 idiomas. Irmão, Deus mandou ele embora. Irmão, se você é mandado embora da igreja pelos irmãos, é triste. Se você é mandado embora da igreja pelo pastor, é triste. Mas se você é mandado embora da igreja pelo próprio Deus, acabou. Deus mandou Paulo embora e falou, vai trabalhar porque eu não te quero mais no ministério. Ficou 16 anos até Deus chamar de volta. Paulo tinha que entender que na graça tudo depende de Deus e não dele, não do seu talento, mas de Deus. Mas Paulo se achava melhor que os apóstolos. Agora depois ele vem dizer, aí Paulo fica humildezinho, dos apóstolos eu sou o menor. Aprendeu a lição. De fato ele era melhor ou não era? Mas ele tinha que aprender que na lei é mérito, na graça é graça. É favor de Deus, não mérito próprio. É poderoso essas coisas. Segunda coisa que você precisa entender, não podemos pensar que nosso ministério e nossa vida sobrevive sem óleo na cabeça, sem o poder e a unção do Espírito Santo. Irmão, não há nada que Deus possa te dar aqui na terra mais poderoso do que a unção. Dos produtos de Deus, a unção é o mais poderoso. Um crente ungido ganha uma nação inteira. John Wesley disse, me dê 100 homens que eu formo um exército, me dê 500 homens que eu formo um exército, me dê um homem cheio da unção do Espírito, que eu ganho uma nação para Cristo. Lá no passado as nações eram ganhas por 1, 2 homens. Wesley ganhou 3 milhões de almas, Evan Roberts ganhou 100 mil almas, todo o país de Gales, Charles Finney ganhou quase toda a América para Jesus, Jonathan Edwards na sua época em 1700 ganhou quase todo Massachusetts para Jesus, David Brenner ganhou 50 mil índios para Jesus aos 29 anos, John Bunyan ganhou quase toda a Europa para Jesus. Deus só precisa de uma pessoa cheia de unção, só uma. Eu já viajei por muitos lugares, irmãos. Há 20 anos eu viajo. Eu sei o que é ter unção. E eu sei quando ela nos deixa. Um adendo importante aqui. Você não perde unção só quando você está em pecado. Tem muitas coisas que fazem você perder unção. Cansaço, por exemplo. Esgotamento faz você perder unção. Lembra, Jesus, tiraram dele a virtude, ele esgotou. Charles Finney dizia que quando ele estava cansado, ele era um homem carnal como outro qualquer, porém sem pecado. Ele não conseguia fluir, então ele tinha que descansar para a unção vir com tudo. Muitas vezes você não está com depressão, muitas vezes você não está deprimido, muitas vezes você só precisa dormir. É o caso de Elias, né?
Eu sei, irmãos, quando a morte ministerial ronda a gente, quando ela se move, o primeiro passo para uma morte na vida do crente é quando o óleo sai da sua cabeça. Porque não é só pastor que é ungido, todo crente deve ser. Uma coisa que eu aprendi sobre unção, e vou dizer isso de novo, para você nunca mais esquecer: só cobra unção quem tem unção. Eu não consigo ver gente ministrar, e se eu perceber que ele está seco, eu não consigo ficar. Deixe-me te dizer uma coisa, preste muita atenção nisso. O seu nível espiritual determina seu referencial. Tem gente que consegue ouvir uns caras aí na internet, que eu falo, como que consegue? Como que esse cara tem 5 milhões de seguidores? O cara não tem nada para oferecer, só fala coisas que afagam a alma. É porque é o nível espiritual do povo. O seu nível espiritual determina seu referencial. Tem gente que não consegue ouvir qualquer coisa, porque o nível espiritual dele elevou-se. Então ele não aceita nada seco. Ele só aceita comer um pãozinho com vinho novo, do Espírito. Não dá para descer a comida seca, gente. Tem que ter um óleozinho. Mas tem muita gente que se acostumou. Acostumou porque ele mesmo está seco. Ele mesmo não tem um azeite do Espírito. E eu quero concluir aqui agora. Os irmãos pode tomar posse aqui, para parecer que está terminando. Pastor, a unção é poderosa. É. Então, como se consegue a unção? Perceba que unção é um produto, então você tem que comprar a unção. Quem aqui gostaria de receber muita unção do Espírito na sua vida? Hoje de manhã foi uma loucura, hoje à noite também será. Deixa eu te falar. Eu vou te dizer aqui, na Bíblia, como se consegue unção. Primeira maneira de se conseguir unção, pelo esmagar. Como se faz azeite? Esmagando a azeitona. Como se faz vinho? Esmagando a uva. Como se faz pão? Amassando, esmagando o trigo e depois a massa. Como se faz perfume? Esmagando a rosa. Deus trabalha com o ofício do esmagar. Como se planta? Ferindo a terra com arado. Satanás te exalta para te abater depois. Deus te abate para te exaltar depois. Xaralabás, soralabás. Irmão, aprenda uma coisa. O problema é que nós somos uma geração que não quer ser esmagada, mas prefere ser exibida. A gente não manifesta, a gente se exibe. Ao passo que unção manifesta, ela não exibe. Essa é a geração das fotografias retrato. Essa é a geração do Instagram. Essa é a geração do exibicionismo e não da manifestação. Sabe por que o avivamento não veio no nosso tempo e geração, especificamente no Brasil? Porque sempre quando veio um avivamento, durou poucos anos, porque logo a gente transformou em produto. Não estou falando de livros didáticos, que isso sempre existiu desde a época de Paulo. Paulo disse, traga meus livros. Você acha que ele tinha isso de graça? Não é isso. Eu estou falando que qualquer avivamento que vem no Brasil, logo vira boné, camiseta, vira tudo, vira produto. Sabe por que o avivamento ainda não veio? Porque nós conseguimos ajeitar a nossa vida sem unção. Irmão, dá para encher a igreja sem unção. Se não fosse assim, as tradicionais não estariam cheias. Dá para ser um baita pastor com muitos seguidores sem crer no poder do Espírito. Se não fosse assim, os tradicionais não estavam bombando na internet. Nós conseguimos ajeitar a nossa vida sem avivamento, meus senhores. Você parou para pensar nisso?
nós conseguimos ser bons crentes, crentes morais, crente que não peca, crente que não adultera. A gente consegue ser tudo isso sem avivamento. Mas você não vai ser mais moral que um judeu, mais moral que um budista, um seixonoísta, e ainda assim não estão salvos sem Jesus. Deus não quer que você ore, Deus não quer que você venha na igreja, Deus quer que você queira orar, Deus quer que você queira Ele, Deus não quer que você faça as coisas de forma automática, Ele quer que haja um alinhamento, para que não haja atrito, Ele quer que o óleo venha nas suas entranhas e o seu cristianismo flua de forma leve. Por isso que quando Deus esmaga, não é para matar. Esse coronavírus não é obra do diabo. O diabo está de máscara, igual você, e confinado em isolamento social, com medo. E eu lhe explico. Toda vez que apareceu na Bíblia gafanhotos, do Gênesis ao Apocalipse, era atividade divina. Deus não está quieto, Deus não está parado, Deus está calado. Só que biblicamente, quanto mais calado Deus fica, mais trabalho Ele tem. Você já viu na Bíblia isso? Você viu que não tem nenhum profeta com nenhuma palavra desse momento? Mas quando Deus não fala, é quando Ele trabalha. José, antes de ir para a cisterna, para a prisão, ele tinha sonho todo dia. Quem se lembra disso? Mas quando José foi para a cisterna, Deus parou de falar com José, parou de dar sonho para José. Cadê o sonho de José? Sumiu. Deus parou de dar sonho para José, mas passou a dar sonho para Faraó sobre José. Quando Jonas foi para o ventre do peixe, Deus parou de falar com Jonas e passou a falar com o peixe. Deus está esmagando o mundo, e não é para destruir. Toda vez que o diabo agiu no mundo, o primeiro a morrer foram as crianças. Toda vez que Deus agiu, as crianças estavam protegidas. O primeiro a morrer no Egito foram as crianças. O primeiro a morrer antes de Jesus foram as crianças. Irmão, eu vejo uma atividade divina no globo hoje, eu lhe explico os motivos. Na profecia de Joel, depois da peste, depois das guerras e depois dos gafanhotos, o Senhor diz: agora derrama o meu espírito. Eu me encho de unção, sabe por quê? Porque Deus esmaga para calar o ego. Porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Deus não pode falar se a sua carne é escandalosa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um livro de Billy Graham de 1800 páginas. E lá no livro tem uma foto de Billy Graham pregando com máscara. E o povo assistindo com máscara. Na época do avivamento wesleyano, que 3 milhões de pessoas foram salvas, foi numa época de guerra. Napoleão devastou a Europa e entrou ainda na América, só não entrou na Inglaterra. Nesse período, o Wesley faz um avivamento, Deus dá um avivamento sobrenatural. Na época da reforma protestante com Lutero e um pouco antes, vem a peste bubônica, 280 milhões de pessoas morreram na peste negra, que começou em 1300 e só terminou em 1600. Em 1900, nós tivemos 2 guerras e uma peste que matou 50 milhões de pessoas. Deus mandou 2 avivamentos e uma imensidão de evangelistas que devastaram o mundo com poder. Sempre antes de um grande avivamento, na história, veio uma peste ou guerra. As melhores notícias do alto vêm nos piores momentos da terra.
Avivamento sempre veio no pior momento. Agora deixa eu te falar uma coisa. Normalmente na Bíblia, o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. E o melhor momento do mundo é o pior momento da igreja. Quando o mundo está cheio de prosperidade, os crentes também se envaidecem. Agora, biblicamente falando, o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. Deus sempre usou a igreja nos piores momentos. Sabe o que Deus está fazendo? Nos preparando. Irmão, olha o que o Espírito Santo tem falado comigo. Ou Jesus volta até o final do ano, ou um grande avivamento vem na terra. Não tem para onde fugir. Ou nós vamos viver um poderoso avivamento nos próximos meses ou dias, ou Jesus volta. Se Jesus voltar, se o avivamento vier, a gente sai ganhando. Se Jesus voltar, aí que a gente sai ganhando mesmo. Ou seja, de qualquer forma, a igreja não perde. Meu irmão, a única coisa que Deus espera de nós nesses dias é se eu espero por Ele. Há um grande avivamento vindo. Eu sinto o cheiro de terra molhada. É chuva que está vindo. E mais do que isso, o Senhor vai levantar no nosso tempo. Você parou para pensar que todos os grandes evangelistas morreram? Billy Graham, Morris Cerullo, T.L. Osborne, Reinhard Bonk, evangelista que sempre ganhou muitas almas, foram todos. Mas tem alguns aqui. Eu aprendi uma coisa sobre unção. Na Bíblia, como unção é um produto vendável, você não compra como compramos os nossos produtos, você compra pagando preço e buscando. É outro. Aconselho que de mim compres ouro, compre azeite, é coisa que você compra. Sai e compre o óleo, Mateus 10 para as virgens. Então é um produto. Eu aprendi que unção, para receber um nível muito forte de unção, uma carga sobrenatural de unção, você precisa ser competitivo. Eu ouvi uma coisa no jornal essa semana sobre o coronavírus que eu parei para pensar. Por que algumas pessoas desenvolvem uma forma mais grave e outras não? Antes era por causa da idade, está provado que não é. Tem jovem com 20 e poucos anos que vai para UTI. Antes era o peso, tem gente magrinha que vai para UTI. Mas essa foi a mais coerente. Tem gente que recebe uma carga viral maior do que outros. Por exemplo, há um pastor amigo nosso que está na UTI. Os netos dele soltando pipa, foi para dentro de casa e passou para os avós. 10 familiares, os 10 pegaram. E ele, aparentemente, todo mundo lá só com aquele sintoma de gripe, e ele nem ficava. Ele foi o último. Ele está entubado. E aí perguntaram por quê? Ele recebeu uma carga de todos, é uma carga viral maior. Um recebe um pouco de carga, 10%, 20%, outro recebe muita carga. Essa para mim foi a melhor explicação e faz sentido. Tem gente que recebe uma carga, por isso a máscara. Se você pega uma carga viral menor. Tem gente que recebe uma carga viral muito grande. Eu lembrei, e é claro que eu levo tudo para unção. Tem gente que recebe uma carga de unção desse tamanhozinho. Tem gente que recebe uma carga tão poderosa que ele fica igual Pedro, a sombra dele cura as pessoas. Estão medindo febre ali. Você tem que sair ali e medir 95 de tanto fogo do Espírito na sua vida. Mas irmãos, não dá para a gente esfriar numa hora que a gente tinha que estar aquecendo. Você percebeu a gravidade disso? Mas como é que Deus pode permitir um negócio desse se Jesus está voltando? Deixa eu te falar, porque essas coisas são aferidores. É como Deus separa bode de ovelha. Você não entendeu ainda? É Deus aferindo, pondo na balança. A Bíblia diz que nos últimos dias quem é sujo, suja mais. Quem é santo se santifica mais, quem é frio esfria,
Você não consegue mais avivar crente frio. Quem é frio esfria de um jeito, mas quem é fogo, ele pega fogo. É hora de aquecer, é hora de ser tão ungido, tão ungido, tão ungido, que o Senhor olha e fala assim, aquele tem muita unção para dar, a carga nele é muito grande, sai, vai liberar a unção. Por isso que amanhã à noite, eu vou ministrar uma coisa tremenda. Eu disse, preste atenção, para receber uma carga de unção muito sobrenatural, você precisa ser competitivo. Veja, se o Espírito Santo viesse e dissesse, eu vou derramar uma unção sobrenatural aqui hoje, sobre 30 pessoas, o que você faria? Se ele falasse, só vou dar unção para 15, mas se ele falasse, só 10 vai receber uma carga de unção sobrenatural. Mas se ele falasse, só um aqui hoje vai receber. O pastor ganhou, vocês perderam de novo para ele. Ele ganhou de manhã e ganhou à noite. Irmão, quando se trata de unção, você tem que competir até com ele. Pastor, te respeito tudo, mas você não toma a minha unção. Se Deus falasse, eu vou dar unção só para um, eu saía dando tiro em todo mundo. Você acha que você ganha de mim? Esse dia eu fui num culto e falei, irmão, qual a unção que você gostaria de ter de alguém? Um falou de John Wesley. Eu falei, nós vamos no tapa. Essa unção já tem dono. Essa é minha. Irmão, mas unção é algo que você tem que pagar um preço, você tem que demonstrar interesse. A Bíblia diz que a terra seca precisa clamar pela chuva. A Bíblia diz que a terra seca deve se desesperar pela gota d'água. A unção nunca virá sobre você se você ficar com essa cara de limão chupado, mimizento. Essa geração do mimimi, que não gosta de ser esmagada. Ai, está doendo. Irmão, deixa o Senhor te esmagar, porque Ele não quer destruir você, Ele quer produzir óleo. Ele quer produzir óleo, irmão. Segunda maneira de receber unção é pelo secreto. A geração exibicionista não suporta não ser vista. Não suporta o secreto. Por isso que muitos músicos gostam de adorar só na igreja, mas nem pegam mais seus violões. Mal sabem eles que o maior palco é o do secreto, é o dos anjos, é o dos céus. Tem mais gente te assistindo no secreto do que na igreja ou num show. Ali no secreto ninguém tira foto. Irmão, qualquer pregador, por mais simples que seja, ele leva um pouquinho de vaidade para o púlpito. É inevitável. Mas qual vaidade você leva para o quarto de oração? Por isso que o secreto não é autopromoção, é autorrebaixamento. Deus não tem intenção nenhuma em promover ninguém. Deus não promove pessoas, Deus promove propósito. Quando Ele levanta alguém é para um propósito, não porque Ele foi com a cara de alguém. Por isso, se a pessoa sair do propósito, Deus tira ele e põe outro. Porque para Deus o que importa é a missão. Tem gente pensando aí que crente não pega coronavírus. A gente ora para não pegar, mas crente pega e crente morre. Por vários motivos. Crente cheio do Espírito Santo por vários motivos. O nosso destino é o céu. Morte é ganho para o crente. Crente não sai perdendo quando morre. Então Deus não impede crente de morrer. Só se ele tiver um propósito na vida dele ainda. Entendeu? Acho que alguém entendeu. Você só está vivo porque tem uma missão para você. Porque se não tem, você está vivo pelo acaso. Tem gente que não entendeu ainda. Porque quando você aborta a missão, você já pode morrer. Deus não precisa deixar você vivo só porque Ele acha bonito você na terra. Quanto mais tempo você ficar na terra, mais chance de ir para o inferno você tem. Então para Deus é um ganho você ir para o céu, a não ser que tenha uma missão, um propósito dEle na sua vida aqui. Então, irmão, a única coisa que te deixa aqui seguro do coronavírus, ou da coisa grave do coronavírus, é a obra de Deus, é a missão, é a promessa. Porque se você está sabotando isso, fica com medo mesmo, se tranca dentro de casa e na casinha do cachorro ainda, porque o entregador de pizza não vai lá. Aprenda isso.
O secreto é importante, é sobrenatural. Deve estar doendo, mas deixa Deus esmagar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Você não quer ser competitivo? De glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Levanta as mãos e cante o mais alto que você puder. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante as suas mãos e cante glória, glória. Cante bem alto. Glória! Levanta as suas mãos e chame pela unção. Glória! Santo, santo! Quem já pisou? Quem já pisou santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já
choralabá. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Levante as suas mãos. Eu quero ouvir você orando em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Profetiza agora. Tem gotas de óleo quente descendo em algumas cabeças aí. Deus está ungindo e separando pessoas para algumas coisas poderosas. Xarabatorocorabás. Profetiza, 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 profetiza. Oh, xaralabás. Cheiralabás. Tondotorrecalabás. Tem gente aí recebendo o dom de cura, dom para ganhar almas e multidões. Nós estamos Recalabás. venha Deus, Reiralabás. venha Deus. Torrabás. Enche este lugar, então vem me incendiar meu coração. Mais forte, mais forte. Altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Levanta as suas mãos e profetize e cante. Há profetas dessa geração aqui. Neste lugar, meu desejo é sentir teu poder. Cante o mais alto que você puder. Nós estamos aqui. Tão sedentos em ti, vem, ó Deus, Oh, oh, vem, ó Deus. oh. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Grite. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som. Óleo quente descer aqui agora. Azeite quente descendo. Recalabás. Oh, oh. Te damos glória. Te damos glória, Te damos honra. te damos glória. Teu é o poder Teu é o poder, para sempre. pra sempre. Amém. Oh, oh, oh. Te damos honra, te damos glória. Oh, Espírito Teu Santo. é o poder, Oh, Espírito Santo. sempre. Amém. Te damos, te damos, te damos. Te damos honra, te damos glória. Oh, Teu é o poder, pra sempre. Amém. então vem. Então vem. Incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do
damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos